Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro do profeta Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Nós vamos tomá-lo como base para o estudo de hoje. Nós começamos a ver, desde a última reunião, que o princípio que nós herdamos da Reforma Protestante, do somente a Escritura, ele deve guiar tudo aquilo que nós fazemos, todas as áreas da nossa vida, inclusive as nossas orações. E um dos grandes riscos que corremos quando falamos sobre oração e tentamos praticá-la é utilizar a doutrina do sola Escritura, somente a Escritura, de forma errada, e utilizá-la para justificar o fato de que por vezes Deus não responde às nossas orações porque nós não estamos orando corretamente. E aí nós lançamos a desculpa de que nós não temos as nossas orações respondidas porque assim o Senhor não quis respondê-las, quando na verdade Ele sempre nos ensina a pedir e a orar, e boa parte da revelação bíblica nos mostra que o Senhor sempre está disposto a responder às nossas orações. O fato é, lembrem-se, quando nós estudamos a vida de oração do profeta Daniel, que Deus não vai responder como nós queremos que Ele responda. Ele responde sempre em seu tempo. Ele é o Senhor e nós somos os seus filhos. Então, Daniel não desistiu quando pediu ao Senhor que concedesse o retorno dos israelitas a Jerusalém. Eles estavam cativos ainda em Babilônia. Ele ora por 21 dias e ele pede ao Senhor insistentemente por isso, ou seja, não é sempre da maneira como nós esperamos que Deus vai responder às nossas orações, mas a verdade bíblica é que Ele nos responde sim, e Ele está muito mais disposto em respondê-las do que não. Então, Malaquias capítulo 3, eu vou tomar uma passagem que ela é clássica quando fala sobre a infidelidade do povo de Deus, no tocante à adoração, e aqui em específico, quando não estava trazendo à casa do tesouro, à casa de Deus, os seus dízimos e ofertas. Mas existe aqui um princípio para a oração que eu gostaria de utilizar para a nossa lição de hoje. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6 até o versículo 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui a leitura do texto, muitos crentes, de maneira formal, estão comprometidos com essa preciosa doutrina que nós cremos e confessamos, a doutrina do somente a Escritura, ou sola Escritura, como normalmente costumamos usar o termo em latim. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, são tímidos sobre textos como esse que acabamos de ler, e outros que poderíamos citar, e que revelam, na verdade, uma certa timidez da parte dos crentes hoje, que, ao mesmo tempo, creem, confessam que
Somente a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, mas na prática tem dificuldade em aceitar isso. Então, muitos crentes hoje parecem muito rápidos, eu diria até ansiosos para defender a honra de Deus nas redes sociais, e eles, ao mesmo tempo, negam na prática, com isso, quando vão fazer as suas orações e elas não são respondidas, que o Senhor, então, Ele não está deixando de agir ou deixando de ser fiel. Deixa eu explicar isso melhor. Muitos parecem rapidamente ansiosos para defender a honra de Deus, tomando essa doutrina, e eles usam, por vezes, essa doutrina para também alegar que a sua falta de dedicação, vida de oração e, consequentemente, a não resposta de Deus, porque eles não estão pedindo, inclui o fato de que Deus está sendo fiel em não responder orações que não são feitas. Então você se apega a uma doutrina preciosa, muito clara, importante, mas você vai utilizá-la da forma errada. Agora veja que interessante. Quando eu falo sobre isso e é arriscado fazer essa afirmação, eu não quero dizer que Deus ele deixa de ser fiel quando as orações elas não são respondidas. Isso é importante lembrar. Mas eu quero reforçar que Deus tem maior prazer em revelar em sua palavra a sua fidelidade quando cumpre todas as suas promessas. O ponto é esse. Não que uma resposta negativa implique dizer que o Senhor deixou de ser fiel para com o seu povo. Absolutamente. Ele é Deus. Mas o fato é que os antigos não pensavam dessa forma. Eles eram mais ousados quando se apresentavam diante de Deus, cheios de temor e devoção, fazendo suas orações. Deixa eu citar aqui alguns exemplos para a gente relembrar. O primeiro deles está bem próximo a nós, porque nós estamos estudando aos domingos à noite, no livro do Êxodo. Vamos para o capítulo 32. Veja só, Êxodo 32. Vamos lembrar aqui, a partir do versículo 11. Êxodo 32, a partir do versículo 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Nós passamos recentemente por esta passagem. Lembre-se que Moisés conhecia tão de perto as promessas de Deus, que ele só esperava uma única coisa, que ele, o Senhor, as cumprisse. Ele não tinha dúvidas disso. E se não cumprisse, aí sim, ele ia usar com base no que Deus prometeu, que ele estaria sendo infiel. Mas Deus não pode ser infiel naquilo que promete. Por isso que Moisés, e esta é uma passagem curiosa, porque no versículo 12 você não vai encontrar o que Moisés fala aqui, em nenhuma outra parte da Bíblia, nenhum registro aqui. Foi algo realmente que Moisés registrou da sua amizade tão próxima a Deus. Ele diz, o Senhor falou para mim, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então, com base nisso é que Moisés vai rogar ao Senhor que o acompanhasse na jornada do Êxodo até Canaã, juntamente com o povo. Como é que ele vai fazer então a sua oração? Ele vai fazê-la baseado
nas promessas que ele conhecia, dadas por Deus, e que ele esperava que Deus cumprisse. Ele não tinha dúvida disso. E se não cumprisse? Então ele ia novamente argumentar com base no que Deus falou. O Senhor falou isso. O Senhor não pode mentir. O Senhor não pode ser infiel, como os homens são. Então, essa é uma passagem. Vamos ver outra aqui também. Vamos para Juízes 6 agora. Vou usar um outro exemplo aqui, já do tempo dos juízes. Vamos ver aqui Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 1. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos tomar esse outro exemplo aqui também. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Vejam a ousadia da oração de Gideão. O que é que ele está dizendo aqui? O Senhor não prometeu uma coisa para a gente. Lembre-se que Gideão tinha ciência de que o povo estava ruim, caminhando mal, porque havia pecado contra Deus. Mas ele vai organizar o seu argumento em oração, lembrando promessas que Deus fez e que parecia não estar cumprindo. Então, olha só o que ele diz no versículo 13, né? Não nos fez o Senhor subir do Egito, foi as maravilhas que nossos pais contaram, onde é que elas estão? Porém agora o Senhor, ele vai falar, veja, de maneira ousada, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos inimigos. Então, versículo 14, se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra da mão dos midianitas Israel. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu:
se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Você tem um outro exemplo então aqui, de que a ideia de que a resposta negativa de Deus às orações deveria ser aceita apenas com uma afirmação de que Deus é fiel e portanto Ele não me respondeu, ela não se encaixa nos exemplos bíblicos de que os servos de Deus do passado, eles sempre oravam com determinação, ousadia, argumentos bíblicos baseados nas promessas que Deus havia feito para o seu povo. O que isso quer dizer? Que eles não aceitariam um não tão fácil como hoje facilmente nós aceitamos. É por isso que eu tomei Malaquias 3 como texto básico para a nossa lição de hoje. Por quê? Porque em Malaquias 3, vamos voltar para lá, por favor, o Senhor vai desafiar um Israel agora, que havia tornado a terra da promessa, estava em Jerusalém, já estabelecido, mas que voltou à infidelidade. Ou seja, voltou a fazer tudo o que resultou em 70 anos de cativeiro na Babilônia. O que é que o Senhor então vai fazer com Israel aqui, de forma bem interessante? No versículo 10, observem, quando ele desafia os israelitas a trazerem todos os seus dízimos à casa do tesouro, para que houvesse mantimento em sua casa, na casa de Deus, ele vai dizer: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai dizer: façam o que eu estou mandando e me coloquem à prova. Isto é, confiem em mim para provar a si mesmo se minha palavra é verdadeira ou não. Veja, vou usar um exemplo bem simples aqui. Sempre, desde o período da reforma, pós-reforma, chegando até o chamado moderno movimento de missões mundiais, os servos de Deus que criam firmemente na doutrina da soberania de Deus foram os maiores evangelizadores e missionários que o mundo já conheceu. Eu poderia dar diversos nomes para vocês, todos eles calvinistas: Livingstone, Hudson, Carey, Judson. Todos eles criam que a salvação pertence a Deus e que o homem não tem 1% de poder de decisão. A salvação ela é monergística, ou seja, o homem não coopera, não há sinergia, é ação do Espírito, vem do alto, é o novo nascimento. Mas isso não fez com que eles deixassem de pregar, como muitos hoje, que se dizem calvinistas ou reformados, se ancoram na doutrina do sola escritura e dizem assim: se Deus não está salvando é porque Ele não quer salvar. Mas não é isso que Ele nos manda fazer, Ele nos manda pregar. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra. Ele nos manda fazer discípulos de todas as nações, ou seja, se nós temos uma cidade, um bairro, se nós temos um estado, e temos muito o que fazer, e não pregamos o evangelho, as conversões elas não vão acontecer. Se a forma estabelecida por Deus para salvar pecadores, ordinária, primordial, é a pregação do evangelho, e a igreja não está envolvida nisso, obviamente você não vai ter gente se convertendo. Se a palavra não é pregada do púlpito, você não vai ver gente sendo batizada. Isso é fato. Mas se a gente faz o que Deus manda, o que é que acontece? Nós estamos atendendo ao que Ele está dizendo aqui, nesse contexto específico, mas nós podemos aplicá-lo para tudo na vida. Ponha-me à prova, confie em mim e me prove para ver se a minha palavra é verdadeira ou não. Então, quando os crentes hoje zombam dessa maneira de Deus falar com o seu povo, considerando-a até mesmo subcristã, simplesmente revela esse crente, esse tipo de cristão hoje,
uma falsa piedade coberta com um subverniz. Esconde a incredulidade, melhor falando, coberta por um subverniz de uma falsa piedade. Ele diz uma coisa, mas ele não crê naquilo que ele está falando. Então, recusar-se, irmãos, a cumprir a palavra de Deus, como muitos acreditam, né, ser algo brilhante, algo impressionante, piedoso, na verdade, a Bíblia sempre vai mostrar ser um exemplo trágico de falta de fé, tão característica em nossos dias. Por quê? Mais uma vez é o meu esforço provar aqui para vocês, nesta noite. A abordagem bíblica, ela é muito clara a respeito do interesse do nosso Deus, de que a gente ore com base em suas promessas e argumente em oração, nunca nos contentando tão rapidamente com uma negativa, como se o Senhor não tivesse interesse em nos atender. A abordagem que muitos fazem hoje, de que revela até uma ansiedade em defender a Deus porque alguém orou e ele não respondeu, é algo muito distante do que nós encontramos no exemplo de Moisés, de Gideão, e eu poderia citar outros servos de Deus aqui. Passa a ideia de que o nosso Deus não é real e de que ele não tem muita atenção com os pedidos e os cuidados de seu povo. Porque a verdade, irmãos, de fato é essa. Muitas orações hoje não são respondidas por conta da nossa própria fraqueza e incredulidade em depender de Deus por meio de uma vida de oração. Jesus nos ensina que nós deveríamos orar e pedir ao Pai, e buscar, sabendo que se um pai pode dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai celestial. Se um pai terreno pode fazer isso, Jesus nos ensinou. A Escritura diz claramente que a nossa incredulidade pode e às vezes contribui e muito para orações não respondidas. Essa é uma verdade que muitas igrejas não gostam de ouvir, mas é claramente a verdade ensinada na Sagrada Escritura. Vamos ver no Novo Testamento, Evangelho de Marcos agora, capítulo 6, verifiquem comigo. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Notem a relação no versículos 5 e 6 em orações não respondidas e incredulidade. Nós sabemos, irmãos, isso é fato, Deus é poderoso para salvar e agir e ninguém pode impedi-lo. Mas lembrem-se, Ele organizou tudo de maneira sábia e perfeita, de modo que boa parte daquilo que acontece
obra das suas mãos, quando deseja nos abençoar, ocorre quando o seu povo se humilha e o busca em oração. Então, Deus poderia ter curado todos os enfermos em Nazaré, sim, mas notem a relação que ele faz com a incredulidade que o admirou e impediu que ele então realizasse muito mais sinais. Porque ele não queria fazer? Absolutamente não. Mas porque essa é a forma do Senhor operar. Lembrem-se, quando aprendemos o Evangelho de João aos domingos pela manhã, a única coisa que o Senhor espera que façamos é que nós peçamos a Ele, o que revela humildade, total dependência. Senhor, salva-me. Senhor, atende a minha súplica. Senhor, responde a minha oração. A única coisa que a gente pode fazer é pedir. Mas as orações, elas não são respondidas, porque há incredulidade no meio do povo de Deus. Capítulo 11 de Marcos, vejam outra passagem, curiosa também. Capítulo 11, a partir do versículo de número 20. A partir do versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. O episódio anterior é uma referência ao episódio anterior da figueira murcha. Ao que Jesus lhe disse, veja só, versículo 22. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim se será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Veja que comparação impressionante que o Senhor Jesus faz. Primeiro, versículo 22, referindo-se à necessidade de que os seus discípulos tivessem fé em Deus. Segundo, versículo 3, de que eles deveriam entender que a sua fé, ela seria capaz de levá-los a crer no poder de Deus, em até mesmo arrancar uma montanha e lançá-la direto ao mar. E a ideia não é trabalhar o poder da mente, de que você então vai agora começar a fazer isso e vai entortar garfos e coisas assim, não. Veja, o versículo 24, por isso, Jesus então aplica, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. Ou seja, você deve orar pedindo e crendo que vai receber, não pode duvidar. Isso é importante, irmãos, é precioso, veja. E Jesus conclui, e será assim convosco. Isso faz uma grande diferença em como nós oramos, e mais, também nos impacta quando a resposta às nossas orações vem e não é aquela que esperamos. Isso também pode acontecer. Nem sempre um pai dará o filho que ele quer no momento específico. Talvez às vezes nunca vai dar, porque ele objetiva algo maior, ou dar a ele algo melhor, um princípio, uma palavra de sabedoria, algo que será útil para ele na vida, enfim. Mas a grande ideia aqui é que você nunca deve orar duvidando, jamais, jamais. Se muitos filhos dependessem de mães que orassem da maneira como eles oram hoje, jamais estariam convertidos. Eu conheço vários exemplos. Demorou muito, às vezes anos, décadas, mas ela nunca deixava de orar por ele, até que um dia o Senhor respondeu o pedido. E aquele homem então, já não era mais um menino, nem um adolescente, ele foi convertido ao poder, pelo poder do Evangelho. Então, eu quero concluir lembrando o seguinte, Bounds, ele escreveu
algo interessante sobre oração. Ele tem vários tratados sobre oração, e tem uma obra dele não traduzida que são as suas famosas obras completas sobre oração. E nesse trecho da obra ele disse assim, é muito impactante, ele foi um homem que meditou profundamente sobre a doutrina da oração. As milhares de orações não respondidas não devem ser resolvidas pelo mistério da vontade de Deus. Vou repetir. As milhares de orações as milhares de orações não respondidas, escreveu Bounds, não devem ser resolvidas com o mistério da vontade de Deus. Ele continua e diz, não somos o brinquedo de seu poder soberano. Deus não está brincando de faz de conta em suas maravilhosas promessas de responder às orações. Deus não está brincando com a gente. Nós não somos o seu esporte, em que soberanamente Ele faz o que quer, absolutamente. Ele também não age de faz de conta conosco, quando o assunto diz respeito às suas maravilhosas promessas reveladas sobre as orações, ou sobre a doutrina da oração. Minha conclusão é esta, irmãos. Hoje, a incredulidade que reina em nossos dias não é um pecado que os pregadores estão inclinados a expor tanto quanto os pregadores do passado fizeram, apesar do fato de que a incredulidade é um pecado que a Bíblia condena, talvez o pecado mais condenatório registrado na Bíblia. Em vez disso, afirmamos que a oração não respondida é o resultado dos propósitos secretos de Deus não revelados em sua palavra. E dessa forma, qual é a minha conclusão? Nós contradizemos a doutrina do somente a Escritura, porque ela ensina o contrário. Nós achamos que com isso estamos preservando a reputação de Deus, quando na verdade a reputação dele é honrada quando ele nos revela o prazer que ele tem em responder às orações do seu povo. Deus não é glorificado quando culpamos nossa incredulidade e colocamos na conta dos propósitos secretos divinos. A nossa incredulidade é o resultado de não termos muitas orações que não foram respondidas durante a nossa vida. Agora, nós podemos começar a pensar diferente e a orar diferente, a agir de forma diferente. Não devemos ver a oração como uma vara de condão, não é uma varinha mágica, nós sabemos disso, mas é um meio de graça. Não devemos fazer nada sem orar. Não devemos tomar decisões sem antes orar. Não devemos fazer planos ou projetos sem antes colocá-los diante de Deus em oração. Nós devemos começar a pedir mais. Talvez voltar para casa hoje e refletir um pouco, lembrando da nossa infância, quando nós éramos mais dependentes e costumávamos pedir tudo para os nossos pais. Eu tive minha mãe por muito pouco tempo, mas ainda hoje eu lembro dos pedidos que eu sempre fazia para ela, até coisas simples que eu nem precisava pedir, mas era o prazer que ela tinha em servir aos filhos, que fazia com que a gente continuasse pedindo a ela, fazendo pedidos para ela. Talvez a gente precise voltar um pouco no tempo, em nossa memória, e lembrar que quando nós éramos mais dependentes, nós pedíamos muito aos nossos pais, e entender agora que a nossa vida cristã, nesse êxodo aqui, em trajetória neste mundo, rumo a Jerusalém Celestial, nós dependemos de Deus para tudo. E precisamos exercitar a nossa fé por meio da oração, apresentando constantemente os nossos pedidos a Ele. Certamente nós teremos muitas respostas. E eu sempre trago respostas aqui das nossas orações, não é verdade? Olha, Ana Lúcia já está em casa, Ana Dória já está em casa, Thalita já está em casa. Dona Zezé está na luta ainda lá, a idade dela já é avançada,
O Senhor pode estar preparando a sua serva, a gente continua pedindo, a vontade de Deus será feita. Mas quantas orações nós temos apresentado aqui e o Senhor tem respondido para a gente assim de uma forma impressionante. Nos ensina que nós devemos continuar nessa luta, nessa grande batalha da nossa fé e pensando mais em tantas outras coisas que deixamos para trás, tanto tempo de vida cristã e que nós nunca oramos, deixamos de orar, esquecemos de pedir. Às vezes, pedidos simples que nós pensamos assim, Deus não vai se importar com isso, quando na verdade Ele sempre se importa com tudo o que a gente pensa, deseja, com tudo que a gente busca. Vamos cada vez mais nos dedicar a esse estudo, irmãos, e que o Senhor nos ajude a moldar o nosso coração, a nossa mente, para que nos tornemos homens e mulheres, jovens, crianças, que têm prazer na vida de oração e de pedir, de fato, por meio da oração, ao nosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aplica tudo o que acabamos de meditar em o nosso coração. O fato é, Senhor, que a Tua palavra não nos esconde esta realidade. A incredulidade da nossa alma é a grande culpada, porque não oramos com fé, crendo que o Senhor irá responder os nossos pedidos e por isso não fazemos as nossas orações ou paramos quando acreditamos que elas não estão sendo respondidas. A incredulidade, Senhor, que é uma marca dos nossos dias, tem impactado grandemente a nossa vida de oração, e quem mais tem interesse neste mundo que o teu povo deixe de orar é Satanás, pois ele sabe que a oração muda as circunstâncias, a oração muda todas as coisas, a oração muda tudo. Assim, Senhor, aplica, nós te pedimos, a tua palavra em nós, pois ela é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Nela nós encontramos verdadeira instrução e direcionamento para a nossa vida de fé, pois a fé vem pelo ouvir. E assim, Senhor, inclina o nosso coração para uma vida mais dedicada à oração. Que não façamos nada sem antes orar, confiando no Senhor e sabendo que o Senhor tem prazer em responder os pedidos do seu povo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.